Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar falando com vocês agora. Eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho um carinho muito grande pela comunidade Canção Nova. Minha esposa foi vocacionada por um tempo, graças a Deus não deu certo, ela acabou saindo, mas temos muitos amigos bastante queridos dentro da comunidade e, de certa forma, ela faz parte da nossa vida espiritual, tanto pelo período que ela passou indo pela comunidade, como por nosso próprio interesse por algumas coisas que vocês vivem em termos espirituais. Então me sinto um pouco integrante e tenho vocês com muito carinho, muito amor. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para dar essa pequena formação. Eu não sou muito acostumado a falar por uma câmera. Mesmo quando eu tô falando por uma câmera, eu gosto de falar para pessoas, né? Então, não que eu não esteja falando com vocês, mas eu realmente gosto de pensar que eu tô ali no ato da comunicação na hora. Então, para mim, gravar é um gravar é um desafio muito grande. Então, se eu começar a dar sono em vocês, por favor, levantem, estiquem-se do sofá, do lugar onde vocês estiverem, da poltrona, façam uns alongamentos, cutuquem a pessoa do lado. Realmente, me desculpa se eu parecer um pouco enfadonho. O, o tipo, o estilo literário, por assim dizer, que eu escolhi também não é o que eu mais tenho afinidade, né? Que é em formato de conferência. Isso eu escolhi porque eu achava que fazia sentido em termos de como eu gostaria de disponibilizar esse conteúdo que eu trago para vocês hoje. E então talvez realmente não, além do problema do vídeo, ainda tem esse problema do estilo literário que não é o meu preferido, não é o meu preferido no sentido de não é o que eu sei fazer melhor. Eu prefiro um pouco mais o estilo livre da pregação, do que o estilo mais rígido da conferência, mas como o tema exigia um certo começo, meio e fim, eu queria ter certeza que eu não ia deixar de falar nada que eu vim pensando desde o momento em que eu fui convidado. A, a, a solicitação, né, por assim dizer, da demanda que me veio é que a gente falasse um pouco hoje sobre a afetividade e sua formação, né? Formação da afetividade. E refletindo um pouco o tema, eu acho que a gente poderia chamar essa conferência de O Dom a Ser Doado e o Kairos. Eu acho que esse é um nome bem propício, enquanto, enquanto mística para a conferência de hoje. A gente vai usar aquele trecho bíblico de 2 Coríntios 6, versículo 1 e 2. Mas primeiro vamos fazer uma breve oração. Eu sei que vocês já rezaram por aí, mas eu queria ter esse momento de oração com vocês também, para a gente se conectar, pelo menos dessa forma, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então, como eu disse, em termos de mística da palestra, a gente está pensando na segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 2. Como colaboradores de Cristo, vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: em tempo favorável
te escutei. Em dia de salvação, te auxiliei. Vede, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Como colaboradores de Cristo, vos exortamos a não receber em vão a graça de Cristo, de Deus. Pois ele diz: em tempo favorável te escutei, em dia de salvação te auxiliei. Vede, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Três verbetes me chamam a atenção nesse trecho, e são esses três verbetes que a gente vai explorar durante a próxima hora. O primeiro é a graça, o segundo é a vanidade, em vão, e o terceiro é o kairos, o tempo favorável. Então a gente vai desenvolver um pouquinho cada um desses conceitos e relacioná-los à afetividade. Afetividade como graça. A afetividade, incluindo o seu aspecto de masculinidade e feminilidade, é dom de Deus, é graça, que Deus nos deu para que ofertássemos a Ele e aos outros também como dom. Porque se o dom de nós mesmos deve ser integral, e é isso que Deus nos pede, nessa integralidade está incluída a afetividade. Então, no dom da nossa vida, no dom que somos, no dom que nos é dado e o dom que nós podemos doar aos outros, a afetividade está incluída. Essa realidade é, de maneira resumida, esponsalidade, que não é exclusiva aos casados. Quando a gente fala em esponsalidade, a gente está falando de uma relação que é um convite praticamente ontológico. Praticamente não, é de fato um convite ontológico, que é feito à humanidade para se unir a Cristo. Se é ontológico, é de todo mundo. Né? Então somos todos ontologicamente pensados desde o início dos tempos para a relação perfeita com Deus, no Espírito Santo. E essa relação perfeita com Deus, a melhor maneira que Deus entendeu que poderia ser revelado para nós é através da esponsalidade. Somos todos predestinados à relação esponsal, à doação integral de nosso ser como dom para o outro. Então, a esponsalidade é isso. É a doação integral do nosso ser como dom para o outro. E aí a gente pode viver isso enquanto casados, como sacramento da esponsalidade entre Cristo e a Igreja. Então, não é que o matrimônio seja esponsal. Não é que a relação do matrimônio seja esponsal. A relação do matrimônio deve ser sinal daquilo que é a relação de Cristo com a Igreja. Daquilo que é a relação entre Cristo e toda a humanidade. Daquilo que é a relação a qual a humanidade foi chamada nos finais dos tempos. Então, o casamento entre Cristo e a igreja, ou seja, entre a nossa alma e Cristo, entre nós, cada um de nós e Cristo, que vai se dar no momento escatológico, no fim dos tempos, segundo o Apocalipse, e também algumas das figuras que Jesus usa para falar sobre o fim dos tempos. Essa relação que a gente vai ter, ela é esponsal. Né? E o casamento nada mais é do que um sinal dessa relação, um sacramento. Ele deve reproduzir de maneira humana, pela linguagem humana, essa relação. Né? Então, a própria realidade escatológica proposta pelo Novo Testamento é nupcial. A noiva é a igreja, mas também cada um de nós. O noivo é o cordeiro, mas também o outro. E por que o outro também a outra pessoa também é o cordeiro? Porque Jesus fala, escatologicamente, quando fizerdes isso, um desses pequeninos é a mim que o fazeis. Né? Então, quando Jesus fala lá que quando deste pão
Quando se eu estive com fome, desse de comer e tal. É uma relação escatológica que a gente vai ter com ele no último tempo. E ele se dá através da ajuda ao próximo, da ajuda a outra pessoa, da nossa entrega pessoal a outra pessoa. Então, de certa forma, nós podemos antecipar a nossa núpcia com Cristo, e esponsalidade é um pouco isso, a gente vai ver um pouco mais para frente. A gente pode antecipar a nossa núpcia com Cristo, é, nos doando como dom integral para o outro, para o próximo, independentemente de ser no casamento ou não. Então, no casamento nós devemos ser sinais sacramentais dessa relação, mas essa relação pode ser antecipada e vivida quando nós nos doamos integralmente para o outro. Obviamente que essa doação para o outro, ela não implica em uma doação em um encontro carnal. Nesse aspecto, o sacramento do matrimônio, ele é único. Então, a única relação humana que consegue tornar uma só carne o encontro do noivo com a noiva é o casamento. Então, nisso o casamento ele é muito especial. Mas nós podemos antecipar parte das nossas relações com Cristo, em que seremos uma só carne com Cristo, certo? Se a gente pode falar assim, com um risco de cometer um erro teológico grave, mas certamente um só corpo com Cristo, em que Ele é a cabeça e nós seremos o corpo, né? Então, essa relação de unicidade com Cristo, em termos físicos, ela só acontece dentro do casamento. Mas a gente pode antecipar isso em termos de sermos doação, dom da nossa integralidade, inclusive corpo, quando nós ajudamos o próximo, quando nós efetivamente nos doamos integralmente para algum projeto de Deus mesmo, como é a própria comunidade Canção Nova. Se vocês efetivamente se entregam de corpo e alma, né? Se vocês se entregam integralmente para a comunidade e para esse serviço de evangelização de vocês, em especial quando vocês fazem isso pelos mais necessitados, vocês estão antecipando a realidade esponsal, vocês estão sendo esposas, noivas de Cristo, né? Vocês estão enamorando Cristo nesse momento, é muito bonito. Então isso realmente é possível, né? Isso é esponsalidade, é essa doação integral que você vive com Cristo a partir dessa sua entrega, inclusive para as outras pessoas. Essa entrega que você vive do seu ser, do seu momento, do seu tempo, do seu dia, do seu corpo para as outras pessoas. Né? E aí, dentro desse universo da integralidade, do ser, a gente vai falar hoje sobre o dom da afetividade, né? Que é um ponto muito importante, um aspecto muito importante dessa entrega. Se você não entrega a tua afetividade ao nível que a relação que você tem com aquela pessoa exija, você não está entregando algo de você. Então, dentro do universo afetivo, os casais se entregam de maneira integral. Mas você pode entregar a sua afetividade para alguém na medida que é justo na relação que vocês têm. Por exemplo, uma relação de amizade tem um grau de afetividade que não é o conjugal, mas há um grau de afetividade e essa afetividade também tem que ser vivida à luz de Cristo. Uma relação de desconhecidos, quando nós somos cristãos, também exige um grau de afetividade. A gente vai ver isso um pouco para frente. Então, até com um desconhecido ou uma pessoa que você odeia, e inclusive um inimigo seu, ser cristão exige que você dê a essa pessoa, entregue para essa pessoa, em algum grau, algo da sua afetividade. Né? Ora, a afetividade é um dom relacional. Não se vive a afetividade a não ser em vista do outro. Os nossos afetos são direcionados ao outro, como uma força que nos faz querer nos aproximar do outro. Então, em termos da psicologia, assim, de Carol Wojtyła,
a afetividade é responsável por essa direção ao outro, por essa a afetividade é o que faz com que as pessoas queiram estar próximas, queiram estar juntas, né, queiram se aproximar. E essa abertura, essa, esse, essa tendência de um para o outro, né, é um momento de abertura à oferta do dom que nós somos ao outro e também um momento em que a gente recebe do outro dom que ele é. Então, a afetividade é responsável para que exista esse momento de abertura para que um se oferte ao outro, né? E aí, se a afetividade ela não existe ou ela é uma afetividade ferida, a afetividade também é responsável por, em vez de fazer uma união, ela é responsável também por afastar, por impedir que essa relação de doação aconteça, né? Então, pode ser que um ou outro, por não estar disponível afetivamente, impeça essa relação. O dom integral não é só sexual. Nesse sentido, todos somos corpo com potencial afetivo. Isso não quer dizer que a nossa relação corpórea seja só sexual no sentido estrito da sexualidade. Né? Todos podemos entregar nossa afetividade ao outro e à comunidade como um dom. A gente vai começar a falar um pouco da afetividade que está vinculado à nossa masculinidade e feminilidade e depois vamos extrapolar um pouco essas percepções. Esse processo afetivo é latente e pulsante ao mesmo tempo. Temos um enorme potencial armazenado para atender a pessoa do sexo oposto. Então, dentro do universo afetivo, existe esse impulso para a pessoa do sexo oposto. Né? Nós tendemos a estarmos mais abertos afetivamente a pessoas do sexo oposto do que a pessoas do mesmo sexo. Em geral, isso acontece. Né? E aí, quando a gente fala pessoa do sexo oposto, não só em seu valor sexual, né? Mas em seu valor integral. Toda a masculinidade, toda a feminilidade daquela pessoa nos abre um caminho para uma afetividade. Deixa eu dar um exemplo. Ivan Rupnik, a maioria de vocês deve conhecer, um dos maiores artistas sacros atuais, e teólogo, inclusive grande teólogo, teve a oportunidade de passar um tempo com João Paulo II. E ele relata, tem um colega nosso que é amigo dele, amigo pessoal, começou estudando e acabou se tornando amigo pessoal dele, e ele relata que ele foi convidado com o grupo que ele fundou um centro um ateliê em Roma chamado Centro-Alete, né? E ele havia os fundadores desse centro foram convidados por João Paulo II para prestar algumas conferências sobre a teologia russa. Né? E 4 pessoas estavam nesse grupo de pessoas que iam dar essa formação para João Paulo II. Né? E entre elas tinha uma mulher chamada Maria. E era muito engraçado que o Rupnik fala que João Paulo II fazia questão que Maria sentasse do lado dele o tempo inteiro. Em todos os encontros ele fazia questão que a Maria sentasse do lado dele. Isso é muito interessante, porque veja que não há concupiscência nesse processo. Não é porque João Paulo II preferia a presença dela ao lado que ele efetivamente estava tendo um pensamento concupiscente com relação a ela, ou desejando ela, ou alguma coisa assim. Né? Mas o que acontece é que existe a vivência e a recepção de toda a feminilidade que a Maria tinha, né? E ao mesmo tempo, a adoção de toda a sua masculinidade. Porque a masculinidade e a feminilidade, elas se completam. Né? Obviamente que existem graus de completudes a depender do tipo de relacionamento. E o relacionamento conjugal, essa completude é integral. Quando os esposos vivem de fato o seu matrimônio de uma maneira santa. Mas essa complementaridade ela se dá em qualquer nível, inclusive níveis de desconhecidos. Todos nós já nos deparamos com alguma situação em que a gente encontra
uma pessoa que é tão cheia de masculinidade ou de feminilidade que a gente sente uma certa simpatia prévia por aquela pessoa, mesmo sem às vezes ter falado com aquela pessoa, né? Isso não quer dizer que aquela pessoa tinha um valor sexual muito grande, não, muito pelo contrário. Às vezes é exatamente na modéstia que a feminilidade e a masculinidade mais se sobrepõem. E exatamente nisso, em toda a integralidade do ser, que existe essa força de atração, assim, né? Essa força de uma atração, você tende para o outro, você tem uma abertura afetiva, porque a masculinidade e a feminilidade causam essa receptividade. Homens tendem às mulheres e mulheres tendem aos homens. E é assim que nós somos, né? E a gente não precisa ter medo nem vergonha dessa situação. É claro que vão ter desequilíbrios, a gente vai falar um pouco sobre eles mais para frente, mas, enfim, em essência é isso. E todos aqueles que têm a sexualidade curada vivem essa tendência com naturalidade, unção, né? Essa tendência com real como algo santo, mesmo quando não estamos tratando de esposos, né? Óbvio que isso demanda a graça da castidade integral, da castidade inclusive mental, da castidade do pensamento, e caso nós não tenhamos essa graça ainda, e a gente pode, deve pedir ela todos os dias até alcançá-la, inclusive a confissão é muito útil para isso, mas no momento em que a gente tem uma castidade de pensamento, de olhar, de sensações com o sexo oposto, é bom que a gente tenha essa integração entre masculino e feminino, obviamente respeitando os estados de relação, né? Amizade, não, ou mesmo pessoas desconhecidas, sempre respeitando o tipo de relacionamento objetivo que você tem com aquela pessoa. Porque é muito comum a gente se deparar com um homem cheiroso, uma mulher que tem um encanto, que tem uma maneira de se mexer. E nos sentimos e a gente se sente embriagados mesmo, porque são atraem, né? Os sexos opostos se atraem como dom mesmo. Né? É um dom de Deus que isso aconteça. E aí, mesmo pessoas casadas podem se deparar e aceitar o dom de masculinidade e feminilidade de pessoas fora do casamento, desde que aceitem em na, na objetividade das relações, amizade, é, é, ou então um coleguismo de trabalho. A gente pode viver masculinidade e feminilidade nesse sentido e não precisa ter medo, né? Obviamente que a gente tem que estar atento para que isso não se torne um espaço de abertura para que o sentimento cresça, né? Então isso aí existe um limite da afetividade em relações que não são maritais, né? E, e a gente tem que ordenar a nossa afetividade para que esses limites sejam respeitados. Tá. A principal manifestação da afetividade é a ternura. Veja só, isso é importante. Isso é bem importante. A principal manifestação da afetividade é a ternura. Não necessariamente corporal. E talvez até principalmente não corporal. A ternura não corporal. O olhar, a capacidade de ouvir, a capacidade de desenvolver alguma certa empatia, a tranquilidade, a paciência, dons maternais, né? Mas a ternura é a principal manifestação da afetividade. Por isso que eu falo, é possível viver a afetividade como uma abertura, inclusive com pessoas que são inimigas, ou pessoas que não gostamos, que nós não temos uma simpatia, né? Com isso podemos entender a afetividade de maneira ampla e não apenas entre pessoas do sexo oposto. Porque a gente pode ser ternos com pessoas do mesmo sexo também. Então a gente está ampliando o conceito de afetividade como dom aqui e pensando que nós podemos ser afetivos em termos de
dedicar alguma ternura a um determinado grau a pessoas que não são do sexo oposto. Sermos ternos com as pessoas do mesmo sexo, quando há uma energia quase incontrolável querendo se desprender de nós, né? Energia que deseja encontrar o sexo oposto, mas tem frustrada muitas vezes, se concretiza como violência. Então veja só. Quando a gente tem a nossa afetividade frustrada, muitas vezes a gente acaba gastando a nossa energia de tender para o outro, porque é uma energia, é um impulso o tempo inteiro, a gente acaba concretizando essa energia com violência, com ironia, com sarcasmo. Então, quando a nossa afetividade ela não está ordenada, não está no lugar, quando a gente está frustrado, quando a gente tem uma afetividade ferida, então sempre que a nossa afetividade não está no lugar, essa energia que deseja encontrar o sexo oposto acaba se concretizando como violência, ironia, sarcasmo, humilhação, subjugação do outro. A gente vai falar isso um pouco mais tarde. Mas essa energia pode acabar se tornando isso, ou seja, pode acabar se tornando exatamente o oposto da ternura. Né? Mas é importante realçar como podemos viver e disponibilizar nossa afetividade para outros em nossa amizade, em nossa alegria, em nosso serviço. Então, a gente tem essa energia que tende para o sexo oposto. Essa energia fica ali latente, fica ali esperando, e quando ela é muito frustrada, ela pode se tornar violenta ou pode se tornar a antítese da ternura. Né? Mas nós podemos, mesmo assim, decidir viver e disponibilizar a nossa afetividade para os outros, em nossa amizade, em nossa alegria, em nosso serviço. Então, quando a nossa afetividade não é completa pelo sexo oposto, não tem problema. Tem como a gente canalizar essa tensão, que também é sexual, para outras maneiras de relação. Para todas as nossas relações, inclusive. E é verdade que é muito complexo agir com ternura em uma relação cuja simpatia nem sempre está presente. Né? A simpatia é uma tendência quase automática em direção a outra pessoa. A afetividade é uma energia que nos abre espaço quer que a gente se aproxime cada vez mais do outro. A simpatia é mais automático, está mais no nível psicológico. A simpatia, quando você bate ou quando você vai conhecendo pessoa ou quando você, logo no primeiro encontro, você já cria um processo, uma porta de abertura para a afetividade sair. Né? E geralmente essa simpatia, ela surge de similaridades que a gente tem com outra pessoa. Então, a gente, pela similaridade que a gente tem com outra pessoa, a gente abre uma porta para que a afetividade possa de fato encontrar seu espaço. Né? E não é raro, em especial numa comunidade de vida, que você pode ser colocado num lugar ou tirado ou colocado em outro lugar ou em uma posição em outra posição e você, pela obediência, você respeita essa decisão. Não é raro, em especial em uma comunidade de vida, a gente viver com pessoas, ou talvez até sermos formadores ou formados por pessoas pelas quais nós não temos nenhum lapso de simpatia. Nada, nem um pouquinho de simpatia. Pode acontecer. Né? E pior, a gente acaba até tendo que interagir ou formar ou ser formado por pessoas por quem nós temos antipatia. Por pessoas que, naquele primeiro encontro, alguma coisa aconteceu que a gente já se fechou afetivamente e essa porta está fechada desde aquele primeiro encontro. Então a gente fez um esforço muito grande para ter um respeito, uma educação, um esforço muito grande para a gente ser eterno, porque a portinha da simpatia, que dá espaço para a afetividade entrar ou, fechar, ou sair, né? Ou para a gente receber a afetividade do outro, ela se fecha, e isso é a antipatia. Né?
Então não é raro a gente ter que conviver com pessoas pelas quais nós somos antipáticas. E não tem problema. A gente não vai ser simpático a todo mundo. Né? Mesmo do sexo oposto. Tem pessoas do sexo oposto que a gente fecha a nossa portinha e a afetividade não sai. Mas com o mesmo sexo é pior. Né? Tem gente que a gente não fica cara daquele cara, pô, fechei a portinha. E daí que o afeto saia, que a ternura venha, é muito mais difícil. Nesse momento convém lembrar da etimologia da palavra esponsal. No latim, spondere está muito ligado a uma promessa solene, uma promessa de aliança. Se formos mais a fundo na raiz da palavra, chegamos ao grego spendo, que é fazer uma oferta, fazer uma libação. E por sua vez, o spendo do grego vem de spend do indo-europeu, que significa fazer uma oferta, realizar um rito. E é interessante que esposa em espanhol também significa algemas. Né? E parece que quem usou esse termo, esse termo a primeira vez, ele era casado, né? Então, assim, tem relação com isso, né? É, tem relação com esse compromisso ritualístico, praticamente religioso, de oferta de si mesmo. Né? De fato, a responsabilidade implica num compromisso com o outro, né? Um compromisso de oferta da vida pelos outros, como Cristo fez no lava-pés. O lava-pés é o sinal da responsabilidade que nós temos como Cristo. Né? Por isso que São João coloca o lava-pés exatamente no lugar da ceia eucarística, porque a ceia eucarística é uma entrega de serviço de Cristo. Para João, a paixão não é um ato isolado da vida de Cristo. Para João, a paixão é um ato intimamente conectado com a encarnação. E essa encarnação é intimamente conectada com o serviço que Cristo fez para nós e continua fazendo. E nesse sentido, a esponsalidade, a vida, a entrega da vida, ela é serviçal também. Então, a oferta integral da vida, ela tem esse caráter serviçal. Então, a esponsalidade também tem esse caráter de serviço. E aí isso quer dizer que a gente entregue também a nossa afetividade. Ou seja, devemos procurar ser ternos, mesmo pelas pessoas que nós temos antipatia. Por quê? Bem simples. Porque a nossa promessa esponsal primeira é com Cristo. E Cristo está em todas as pessoas. Então é bem simples assim. Mesmo as pessoas que a gente tem antipatia, nós temos que ter uma decisão ética de termos um processo de saída de nós mesmos pela nossa afetividade. E nós devemos criar um esforço, gerar um esforço, desenvolver um esforço para sermos ternos também com essas pessoas de período integral, até que essa ternura se torne natural também. Como todos nós somos ontologicamente esposos de Cristo, né, nós devemos procurar uma entrega integral ao outro. Em especial as pessoas pelas quais nós temos antipatia. Isso é super difícil, né? E aí essa entrega afetiva eterna por todas as pessoas, inclusive por quem nós temos antipatia, ela tem que estar na mesma medida do nível de relação objetivo que a gente tem com ela. Então, amizade, companheirismo, se você é formador, se você é dirigido por alguém, se você é irmão de comunidade, cada tipo de relação, ela tem ela demanda um tipo de ternura própria, né? Mas a ternura, principalmente a não corporal, ela precisa, se nós somos cristãos, ela precisa estar, porque senão, se não há ternura nas relações, mesmo com quem nós temos antipatia, nós não estamos sendo cristãos, porque nós não estamos aceitando sermos esposas do Cristo que está naquela pessoa. Ok. Vamos passar agora para o segundo tópico que a gente vai conversar hoje, que é a vanidade. Então, gastei bastante tempo na afetividade. Agora eu vou tentar ser mais objetivo
e rápido. Eu tenho mais dois conceitos e tenho mais meia hora. Vanidade. Mas o que significa dizer, o que São Paulo quer dizer com a gente receber a graça de maneira vã? Né? E veja que São Paulo não diz que a graça é vã, ele diz que nós não devemos não devemos permitir que a recepção da graça seja vã. A graça é sempre ação divina gratuita como dom. Nossa afetividade é um dom gratuito. Por ser gratuito, a graça não atua se nós não lhe dermos espaço. Ela é sempre uma atividade de duas liberdades. Deus já nos deu a graça. Nós precisamos fazer algo humanamente divino com essa graça. Se não vivemos a graça, e cada uma das facetas que essa graça tem, por exemplo, a afetividade é uma das facetas da graça que nós temos pela nossa vida, nós recebemos a graça em vão. Se nós não vivemos essa graça, nós recebemos a graça em vão. Se nós não fazemos algo humanamente divino com essa graça, se nós não imitamos Cristo a partir dessa graça, nós fazemos algo em vão. E aí, nesse caso, a graça não frutifica. A graça fica como aquele talento que eu enterrei debaixo da terra. Não estamos falando que a graça não existe, a graça está lá. Não é porque a gente vive mal, porque a gente tem uma afetividade frustrada ou ferida, não significa que ela não seja uma graça ou que essa graça não exista em nós. Né? Mas ela pode ser abandonada ou ela pode ser utilizada para fins diferentes da vontade de Deus. Por exemplo, a antipatia, se a gente continua promovendo essa antipatia, a gente está usando a nossa afetividade para uma separação e não para uma união. É na vontade de Deus que a graça frutifica. E nesse aspecto, a nossa afetividade tem potencial de ir para caminhos opostos à vontade de Deus. Então, a nossa afetividade ela pode nos guiar exatamente para esses caminhos opostos. Né? Podemos muito bem usar a nossa integralidade, que toma forma pelo nosso corpo, para criar divisões e não relacionalidade. Muitas vezes nós temos uma relação, uma atitude afetiva tão negativa com relação a outra pessoa que nós nos afastamos cada vez mais daquela pessoa de nós. Né? E pelos próximos minutos a gente vai tentar entender como a nossa afetividade pode causar desunião. Então a gente vai ver pelos próximos minutos algum grau de problemas que surgem de uma afetividade não ordenada. Tá? Então, o primeiro ponto dessas dificuldades ou desses problemas que podem surgir da afetividade diz respeito a como os nossos impulsos sexuais guiam nossas faculdades. Então, a afetividade ela surge também do horizonte dos nossos impulsos sexuais, como eu já disse. A gente já falou que a nossa atração pelo feminino ou masculino abre portas, principalmente pela simpatia, para que a gente tenha uma tendência àquela outra pessoa, né? Então, quando os nossos impulsos sexuais guiam nossas faculdades, quais faculdades? Memória, importante isso também, memória, imaginação e cognição. Quando esses impulsos dirigem essas faculdades somente ao valor sexual que outra pessoa tem, ou seja, se essas nossas faculdades estão dirigidas somente para o valor sexual que outra pessoa tem, a gente tem um problema de afetividade, que pode surgir da afetividade. E não há problema nenhum no valor sexual da outra pessoa, e não há problema nenhum na nossa afetividade. O problema é quando nós dirigimos nossas faculdades, principalmente a memória e a imaginação, mas também a cognição, quando nós dirigimos essas faculdades, quando nós orientamos essas faculdades, e por conseguinte nós acabamos orientando a nossa vontade, ou seja, nossas ações, os nossos pensamentos conscientes, exclusivamente ao valor sexual que outra pessoa tem. Quando nós dirigimos memória, imaginação, nossa cognição, nossas reflexões para o valor sexual que outra pessoa tem, o resultado da nossa vontade é o uso da pessoa. Né? O resultado da nossa vontade
vontade enquanto a tomada de ação e dos pensamentos conscientes. Ou seja, quando desconsideramos o outro como ser integral, sua feminilidade e masculinidade, e admiramos, observamos, percebemos, por fim desejamos apenas o valor sexual dessa pessoa, nós a estamos utilizando. Passamos a tratá-la apenas como um objeto. E como é um objeto que vem do valor sexual, então a gente acaba tratando essa pessoa como objeto de desejo sexual. Não seguimos um caminho de afetividade. Veja que isso não é afetividade, né? Que nos impulsiona. A afetividade nos impulsiona ao outro e deseja estar em sua presença, mas ao outro integral, né? Aí a gente está respondendo positivamente só ao impulso sexual e não à afetividade. A sensualidade exprime uma relação corporal exclusivamente. A afetividade também é corporal, mas existe um universo todo emocional e psicológico e de estado e de ações e de atos que ultrapassam a sensualidade exclusivamente, né? Então, o primeiro problema que pode surgir de uma afetividade imatura ou ferida é dedicar atenção apenas ao valor sexual da pessoa. A nossa afetividade é ultrapassada pelo impulso sexual. O impulso sexual não amadurece ao ponto da afetividade. Um segundo problema é quando a afetividade desperta na imaginação e memória, lembra que eu falei desses dois itens anteriormente, um valor, seja sexual ou não, maior do que a outra pessoa de fato é. Idealizamos alguém ou algo que não são verdadeiramente daquela forma. E às vezes a gente fica insistindo em nossa imaginação e na nossa memória que uma situação corriqueira que aconteceu com a gente, afetiva, por exemplo, nível de amizade, tem um valor maior do que realmente tem. Por exemplo, um amigo ou uma amiga, no meu caso seria uma amiga, que todo mundo já passou por isso, tá? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que tem mais de 15 anos já passou por isso. Uma amiga que dá um olhar, empresta alguma coisa, faz um comentário, e a gente começa a pensar, cara, tenho certeza que essa pessoa tá afim de mim. Eu tenho certeza que ela fez isso para me agradar. Eu tenho certeza que ela tá afim de mim. Talvez seja esse o meu pedaço da laranja. E a gente cria um valor para aquilo que aconteceu, para aquele ato, para aquele fato, ou para aquela pessoa, maior do que a pessoa tem. Inclusive, às vezes a gente começa a se iludir achando que aquela pessoa é muito mais do que é. Porque se a gente tem aquele, cara, eu tenho certeza que ela fez isso porque ela gosta de mim. Você começa a entrar nesse ciclo da imaginação e da memória, supervaloriza aquela memória que você tem. Supervaloriza ela tem um valor aqui, você dá um valor aqui para ela. E ao mesmo tempo você começa a imaginar coisas. Ah, poxa, aquela pessoa gosta de mim, ó, tá vendo? Ela tá fazendo isso por causa daquilo, ela vai fazer isso se eu me encontrar com ela. Você acaba abrindo um espaço para uma paixão, para direcionar toda a tua intensidade sexual ali, e abrindo esse espaço para essa paixão, aquela pessoa acaba tendo um valor muito maior. Ela é mais bonita do que ela realmente é na sua cabeça, essa pessoa é mais simpática do que ela realmente é nessa cabeça, e aquela história, que a pessoa apaixonada, você não vê defeito na pessoa apaixonada, então você dá um valor para aquela pessoa, ou para aquele momento, dá um valor muito maior do que aquela pessoa efetivamente tem como bem dela própria, sabe? E outras vezes a gente faz o contrário. Em vez de a gente supervalorizar uma memória, a gente começa a criar na nossa cabeça coisas que não existiram. E aquilo alimenta o nosso afeto. Por exemplo, você fica pensando, cara, com certeza ela tá planejando alguma coisa pro meu aniversário, ela vai me trazer alguma coisa no meu aniversário. E você começa a pensar, ter aquela, eu vou chegar lá, ela vai ter um buquê de flores na mão, e vai me entregar e vai ter uma cartinha. E aquilo alimenta tanto o nosso afeto que parece pro nosso afeto que aquela realidade já aconteceu.
Então a gente vai aumentando o nosso afeto por aquela pessoa, a nossa tendência para se aproximar daquela pessoa de uma maneira super valorada, quando na verdade a nossa relação com aquela pessoa está menor. A gente tem um problema, a gente tem um gap de expectativa versus realidade. É um gap de expectativa versus realidade, porque aquela pessoa nem sabe que você está tendo esses pensamentos. A pessoa, ela, sei lá, ela te deu um bom dia, ela estava muito feliz porque ela tinha, sei lá, acabado de achar um bombom dentro da gaveta dela e você achou que ela estava. Você supervalorizou aquele bom dia e começa a criar coisas na sua cabeça e você vai, com o passar do tempo, você vai alimentando e para você já está numa bolha enorme de afeto por aquela pessoa e às vezes a pessoa não tem a mesma coisa. E aí a gente se frustra. Né? É sobre isso Carol Wojtyła diz. Sob a influência do afeto, o valor de seu objeto, da pessoa ou da situação, aumenta enormemente, sem corresponder de modo geral ao verdadeiro amor. Porque isso não é amor. Essas ilusões afetivas que a gente tem nada a ver com amor. O amor afetivo influencia a imaginação e a memória, sendo ao mesmo tempo influenciados por eles. Isso talvez explique o fator de atribuir ao objeto do amor diversos valores que ele necessariamente não possui. São valores ideais e não reais. Isso não torna a afetividade e sua relação com a imaginação e a memória uma coisa má em si. Não, a afetividade é um dom. Esse processo só é perigoso quando é utópico, fantasioso. E isso ocorre geralmente quando temos nossa afetividade ferida ou frequentemente frustrada. Quanto mais frustrada a gente tem a afetividade, quanto mais ferida a nossa afetividade, quanto mais imatura a nossa afetividade, mais essas coisas vão acontecer. E aí acontece que a própria afetividade mal colocada vai resultar em uma frustração. A afetividade mal colocada vai resultar numa frustração. Porque não desejamos o bem que a pessoa realmente é. A gente acha que ela é um bem muito maior. E não há reciprocidade com a realidade da nossa expectativa. E aí a gente entra num ciclo, né? Ó, feridas e frustrações afetivas impedem o amadurecimento afetivo. Só que se você não tem uma afetividade madura, você acaba criando essas expectativas inexistentes com relação ao outro. Né? E essas expectativas que você cria te frustra e acaba por abrir novas feridas e mais frustração afetiva. E daí essas frustrações impedem o amadurecimento. E você entra num círculo de afetividade ferida que você não sai se você não tomar uma decisão ou não tiver um acompanhamento. A afetividade ferida traz uma terceira situação ainda pior. A afetividade ferida traz uma terceira situação ainda pior. Nos fechamos para a vida afetiva. Nos fechamos para a nossa corporeidade. Nos fechamos para relacionamentos equilibrados, livres e agradáveis. Nós nos fechamos para esses relacionamentos. Eu não estou falando um fechamento afetivo com relação ao sexo oposto, simplesmente. Ou com relação a relacionamentos amorosos. Estou falando que há um grande movimento dessas pessoas se esconderem de relacionamentos reais de amizade, de companheirismo e de fraternidade, inclusive em comunidade. Então, a nossa afetividade ferida faz com que tenhamos um movimento oposto o da união, mesmo na união fraterna. A união fraterna de uma comunidade, de uma paróquia, de um grupo, no caso de vocês, da comunidade de vocês, da casa que vocês moram. Então, porque nossa afetividade está ferida, a gente não amadurece a afetividade, a gente não é capaz de ter ternura pelas pessoas que não são o foco da nossa afetividade. E isso não se dá somente dentro das comunidades religiosas, tá? Uma vez eu conheci uma menina no curso de economia, era bonita, inteligente, super feminina, desbanjava a feminilidade, mas ela era extremamente ferida em sua afetividade. Ela criou para si uma máscara de alguém que procurava constantemente um relacionamento. Sempre estava aberta ao relacionamento, a namorar, a conhecer outra pessoa. Mas sempre que ela entrava no relacionamento, ela dava uma desculpa. Existia uma desculpa ali dentro. Sempre havia um porquê
do relacionamento não ter dado certo. Agora, isso não atingia só os relacionamentos amorosos dela, mas também sua capacidade de gerar vínculos emocionais de amizade. Ela tinha dificuldade de ter amigos. Ela não tinha facilidade em ter amigos. Né? E também atrapalhava muito a vida profissional, por incrível que pareça. Por quê? Porque pela afetividade ferida, ela sempre achava que merecia mais do que as pessoas podiam oferecer para ela. Mas na verdade, não é que ela achasse isso inconscientemente, né? No consciente dela, a desculpa que ela dava para ela é que as pessoas nunca eram suficientes. Mesmo no trabalho, aquele trabalho não é suficiente para mim, aquele salário não é suficiente para mim. Agora, isso não é um problema que ela projetava na imaginação dela como o problema anterior da afetividade, que ela projetava alguma coisa na imaginação ou na memória. Não, não é isso, não é esse o problema. O problema é que ela arrumava motivos inconscientes para se sabotar. Ela não sabia que ela estava se sabotando. Mas sempre tinha uma desculpa lá, era sempre a mesma, aquela pessoa nunca era suficiente. Mas na verdade ela estava se sabotando. Por quê? Porque as experiências de ternura que ela tinha tido na vida haviam sido tão violentas e haviam machucado ela tão profundamente que ela não conseguia se abrir para elos afetivos reais. Isso é muito triste, né? Assim, muito triste, porque a afetividade é uma coisa muito séria. E às vezes a gente tem um potencial muito grande de machucar a afetividade dos outros, assim, machucar emocionalmente os outros. Assim. A gente tem esse potencial. Puxa, assim, é muito triste quando uma pessoa tem sua afetividade ferida nesse nível. Especialmente nós, agora vamos para um quarto problema de como a festividade pode ser tratada de maneira vã, né? É um dom de Deus que não frutifica. Especialmente nós latinos nos impomos uma carga tanto afetiva quanto sexual muito grande. A gente impõe em nós mesmos uma carga muito grande afetiva e sexual. Nós não conseguimos conceber a vida de solteiros, ou mesmo alguém que não tenha casado, a não ser que tenha feito um voto celibatário. Mas mesmo assim, a gente não consegue conceber uma vida de um, de um celibatário, nós latinos. Mesmo nós religiosos, se a gente pensar bem, a gente acha isso tão radical. Para nós é quase impossível imaginar que ficaremos sozinhos, que não teremos afeto de outra pessoa até o fim das nossas vidas, que não vamos envelhecer ao lado de alguém que nos ama, que a gente não vai ter uma reciprocidade no amor que a gente mereça, que a gente não vai assistir filme abraçadinho, tomar um vinhozinho com alguém, na frente de uma lareira. É muito difícil imaginar que nós não faremos sexo. Nós, latinos, temos uma dificuldade muito grande de entender a vida sem sexo. Nós somos muito sensuais, somos um povo muito sensual. E a cultura que a gente vive imersa, que a gente criou a partir dessa nossa sensualidade extrema, duplica esse peso, faz com que esse peso fique maior. A gente não consegue aceitar que alguém possa passar. Nossa, vai ficar pra tia. Nossa, ficou pra tia. Nossa, sabe? Aquele cara não pega ninguém. Com certeza é gay. Assim, né? Tô usando termos pejorativos porque, assim, no sentido não pejorativos por ser, mas assim, esse tipo de comentário, ele geralmente é feito para depreciar a pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue conceber alguém que não vá se relacionar com outro. Nós somos assim, nós latinos somos assim, né? E mesmo que a gente seja super religioso, a gente não passa ileso por isso. A carga do ethos social está muito dentro do nosso inconsciente, da nossa história como nação, né? Nós, no processo de formação da nossa afetividade, mesmo pensar em nível mais integral, nossa masculinidade e feminilidade, o simples fato de pensar que não vamos achar o nosso pedaço da laranja é impossível. A gente vai achar um pedaço de laranja. Nem que seja um pedacinho, a metade da laranja que esteja meio podre ali, um pouquinho passada, mas a gente vai achar. E quando não encontramos essa metade da laranja, que supostamente nos completaria, a gente vai acumulando uma energia sexual, a gente vai acumulando essa energia sexual,
essa energia afetiva, essa expectativa afetiva, a gente vai acumulando tanto a nossa energia sexual quanto a nossa expectativa afetiva, que não são as mesmas coisas, mas estão muito ligadas. E vamos ficando cada vez mais irritadiços, cada vez mais ansiosos, cada vez mais irascíveis. A gente fica pensando, não vou casar, não vou casar, eu não vou casar, não vai dar certo, eu tô velho, não vai dar certo. A ponto que nos frustramos com a nossa vida, com o nosso projeto de vida. E já não se torna mais uma frustração pessoal, se torna uma frustração integral do nosso projeto de vida. Eu não vou me tornar aquilo que sempre quis. Eu não vou casar. E eu me frustro com isso. E aí o que acontece com um coração que é frustrado em seu projeto de vida? Que é frustrado nas suas expectativas futuras? O que acontece quando você vai ficando velho e você vê que tudo aquilo que você pensou para você não vai acontecer? Ou corre o risco, tem a chance de não acontecer? Tem dois caminhos. O primeiro caminho é um processo de depressão. E aí eu não estou falando necessariamente de uma depressão clínica. Pode ser uma melancolia, pode ser um fechar-se para si, né? A pessoa vai perdendo o brilho, vai minguando, seu vigor corporal vai sumindo, seu trabalho vai ficando aquém de suas habilidades, a pessoa se torna vítima de tudo, como se tudo perseguisse ela, como se fosse incapaz, como se ela fosse incapaz em todas as áreas da vida dela. Então essa energia se torna uma introspecção. Essa energia não realizada se torna introspecção e vai se violentando, vai violentando a pessoa por dentro aos poucos. A pessoa se torna reclamona, se torna fofoqueira, às vezes só dentro dela, mas às vezes externamente também. Se torna murmuradora. Cara, todo mundo conhece pessoas que se sentem mal perto de casais, saindo com casais, que não conseguem ficar perto de casais, principalmente quando os casais são amigos, são de pessoas amigas, assim, quase que movido por uma inveja profunda. Né? Essas pessoas se colocam no centro do universo porque não conseguem se doar integralmente para ninguém. Então, o universo delas é o orgulho, é um tipo de orgulho de alguém que quer ser valorizado, como se merecesse certo valor, além do valor que ela realmente é. Como se a culpa dessa frustração afetiva foi que as pessoas não notassem ela ou ficassem subjugando ela o tempo inteiro. O segundo caminho é o caminho oposto. A pessoa se torna o centro de sua própria vida, dá ela mesma uma importância que ela não tem. Tenta convencer-se de que ninguém merece seus afetos, sua entrega, sua oferta. Como o caso que eu comentei, aquela pessoa não é suficiente. Ela não tem capacidade, honestamente, de doar sua ternura para quase ninguém. Essa pessoa não tem, porque as pessoas não merecem a minha ternura. Fica rabugenta, fica impositiva. Essa pessoa acaba faltando empatia, porque simpatia é uma coisa. Empatia é um processo ético. Simpatia é quase automático. Empatia, você escolhe se colocar no lugar da pessoa. É um processo ético. E essa pessoa não tem muito essa capacidade, porque as pessoas não merecem os afetos dela. Né? Se essa pessoa que despende essa energia que está acumulada dessa maneira, externamente, em vez de internamente, né? Se essa pessoa tem um poder instituído, ela, por exemplo, essa pessoa é uma formadora, uma gestora de alguém, ela dedica esse poder um valor muito maior do que aquele poder realmente tem, acreditando ser merecedora, detentora da verdade, que todas as decisões dela estão certas, que ela tem poder de decidir efetivamente por alguém. Isso é muito arriscado, a gente achar que a gente realmente tem o poder de decidir por alguém. E essas pessoas acabam se achando que esse poder é de fato o valor, que ela finalmente foi reconhecida e que ela deve exercer isso com todo o ímpeto dela. Então vejam que pessoas que têm seus planos e expectativas de vida frustrados, em especial afetivamente, não conseguem mais se abrir para o dom integral de si mesmo ao outro. Né? Não consegue abrir para o dom integral de si mesmo, sempre se fecha de alguma maneira. Não consegue viver sua esponsalidade, mesmo com responsabilidade por Cristo, porque não consegue entregar sua afetividade para o outro. Né? Mas tem uma salvação. Né? Como tudo, isso também foi, a nossa afetividade frustrada e ferida também foi remida. Né? E qual que é o termo aqui que eu uso para a gente entender? É o kairos. Temos uma mania na Igreja Latina de tratarmos a vocação
quase de maneira determinística. Tá? Então veja só, na Igreja Latina a gente tem essa mania de falar que vocação é estado de vida. A gente acha que vocação é estado de vida. Nasci para ser casado, eu nasci para ser freira, nasci para ser padre. Né? Parece que a gente exige de Deus quase que uma definição de para onde ir. Né? E exigimos que ele cumpra a parte dele do acordo. Ô Deus, você não me mostrou quem é a pessoa ainda. Ou você não me mostrou qual é o caminho ainda. E pior, vinculamos a misericórdia de Deus ao cumprimento desse chamado. Quer ver? Um padre que tinha vocação de padre, o cara era incrível, e ele deixa o celibato para se casar. Cara, isso causa uma sensação ruim na gente. Né? Agora, toda essa sensação de achar que a vocação tem a ver com o estado de vida é tolice. Porque só tem uma vocação importante, é a vocação universal para a santidade. A vocação importante é a vocação universal para a santidade. Tá? Pensa comigo. Minha esposa e eu passamos boa parte antes do namoro fazendo um complexo caminho de discernimento, as coisas iam e vinham, às vezes dava muita coisa errada. E em um determinado momento, ela decidiu que ela tinha que fazer uma missão na África. Eu acho que eu tenho que fazer uma missão na África. A gente não namorava, nada. A gente estava nesse caminho de vai e vem. Agora, vamos imaginar que ela tivesse ido a cabo com essa ideia dela de ir para a África. Um padre tirou a ideia dela, falou assim, você está tentando fugir dos teus problemas vão te perseguir. E daí ela acabou desistindo, mas assim, vamos dizer que ela levasse a cabo. E ela tivesse encontrado lá na missão alguma congregação que convidasse ela para o convento e ela entrasse no convento. E daí, se a vontade de Deus para ela era casar, ela estaria fugindo da vontade de Deus na vida dela? As graças de Deus iam cessar? Ela estaria o resto da vida condenada a uma situação que desagrada a Deus? Ela iria para o inferno porque ela não cumpriu a vontade de Deus? Né? E o pior, já imaginou se ela realmente, a vocação dela não fosse casar comigo e fosse para a África? Quer dizer, eu e ela agora a gente está fadado a viver o resto da vida sem a graça de Deus, ou o resto da vida descumprindo a vontade de Deus? Eu acho que não é assim. Eu vejo que Deus tem um plano A, um plano B, um plano C para todo mundo. Um plano D, um plano E, um plano N para todo mundo. E eu conheço muita gente que teve revelação. Deus me falou numa visão, aquela pessoa profetizou, as palavras de ciência daquele padre, que falaram que eu ia ser sacerdote, ou que falaram que eu ia casar. Só que a história de vida dessas pessoas não levou a isso. E eles acabaram mudando de caminho. Agora, toda aquela profecia foi mentira? Não. Deus, às vezes, nos coloca em um lugar só para depois nos tirar deles. Por quê? Porque exatamente esses movimentos que demonstram para a gente fidelidade. Lembra de Abraão que teve que levar Isaac até o topo da montanha onde ele ia sacrificar o filho? Ele estava indo. Mas ele tinha fé que Deus ia dar um jeito. E de fato, na hora o anjo o impediu. Então, às vezes, Deus nos caminha para algum lugar, nos manda fazer alguma coisa que para a gente não faz sentido, ou para a gente faz muito sentido, e ele nos tira isso, nos muda, nos redireciona. Por quê? Porque ele quer formar a nossa fé, quer formar a nossa santidade. Né? E aí, tendo em vista que a santidade é a nossa vocação por excelência e não o estado de vida, eu vou dar o primeiro, anotem aí, o primeiro aspecto para a formação da nossa afetividade. Finalmente chegamos no que interessa. Que é o que? A nossa conformidade amorosa, alegre, confiante e fiel à vontade de Deus. Independentemente se a gente vai ter essa fidelidade à vontade de Deus, sendo padre, freira, monge, casado, solteiro, independentemente, celibatário, independentemente. A nossa afetividade ela tem que ser formada e conformada, amorosa, alegre, confiante e de maneira fiel à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente se salve, independentemente de como. A gente pode estar na sarjeta, ter feito tudo errado, pode ter sido usuário de drogas por anos. Deus vai nos tirar assim que a gente desejar
e ele vai ter um plano K para você. Um plano O, um plano P, que não é o plano A. Entendeu? Mas ele vai ter um plano para você se salvar. Mas o que, que isso tem a ver com Kairos? Tem a ver que, já que a vontade de Deus é a santidade, e que não importa se cumpramos algum estado de vida específico, o tempo para a tua salvação é exatamente como você está agora. É como você está agora que é o teu tempo de salvação, que é o teu tempo de esponsalidade com Cristo. O agora é a hora que Deus quer de você toda a sua afetividade, toda a sua ternura, toda a sua sexualidade, todo o seu eros. É, agora, é o agora, é no agora que Deus quer que você entregue isso para Ele. Né? Vamos lembrar que o eros tem uma ligação muito estreita do pensamento antigo da igreja, isso é platônico literalmente, é de Platão, mas também é patrístico. O eros tem uma conexão muito grande pelo desejo de Deus. Quando a gente ordena todos os nossos desejos na nossa vida e reúne os cacos dos nossos desejos e a gente orienta a Deus, o Eros é confortado. Por quê? Porque a gente orientou todos os nossos desejos a Deus, inclusive os desejos sexuais e nossas expectativas afetivas. Então, vivam a solteirice de vocês como se fosse a vocação do estado de vida de vocês, em que Deus quer que você alcance a santidade. Porque é. Porque no tempo futuro, quando vocês se casarem, quando vocês fizerem um voto celibatário, ou quando vocês permanecerem solteiros, ou qualquer coisa, não é possível ser santo. Não é possível ser santo no futuro. Só é possível ser santo no agora, no Kairos. Deus quer curar a afetividade de vocês e quer que vocês dediquem a Ele toda a sua afetividade no agora. Inclusive a ternura com relação às pessoas que você não gosta, às pessoas que você tem dificuldade. Né? Se você é solteiro, é nesse estado de vida que você tem que viver tua santidade e tua esponsalidade. Vivam sua afetividade, sua masculinidade e feminilidade de maneira santa no presente. E viver de maneira santa a afetividade e sexualidade não é cumprir, não é suprimir, não é suprimir a sexualidade, não é suprimir a masculinidade, não é suprimir a feminilidade. É ordenar. Ordenar a Deus, a Cristo, como entrega para o outro. Uma entrega que depende objetivamente do tipo de relação que você tem com outra pessoa. Mas a ternura é possível entregar para todas as pessoas em algum grau. Tá? Solteiros, veja, solteiros não é um estado menos favorável do que o casado no caminho de santidade. Não é porque você é solteiro que você vai ser menos santo. Né? Mesma coisa com sacerdócio. Não existe um estado melhor ou pior para você alcançar a santidade. Né? Ao que Deus está pedindo de você agora. E agora? Ele está pedindo esse momento. Então, viva esse momento com santidade. Então, o segundo aspecto para se formar a afetividade que eu quero trazer hoje é pare de viver no seu passado afetivo, culpando as suas escolhas e as escolhas dos outros. E pare de ficar esperando um futuro mágico. Passado é só memória e futuro é só imaginação. O Kairos, a salvação, acontece no ato da vontade, no agora, na decisão presente, na entrega do teu momento, na entrega da tua afetividade no momento, da tua ternura. E aí me lembro no terceiro item. Não pensem vocês que o matrimônio ou o relacionamento amoroso vai curar a afetividade de vocês. Não vai. Não pense que vai transformar a tua vida, porque não vai. Não pense que vai ordenar a tua sexualidade, vai ordenar a tua afetividade ou vai te fazer feliz. Porque casar não vai fazer nada disso. Se você não toma para si a graça de viver a tua esponsalidade com Cristo no irmão, no próximo, inclusive no teu inimigo, não pense você que você será capaz de viver a responsabilidade no casamento, porque você não vai. Eu diria que até muito pior. No casamento, você vai ter um potencial enorme para ferir a outra pessoa afetivamente. Então, se você não está com a tua afetividade guiada para Cristo, você tem muita chance de transformar a vida da pessoa que você vai ficar do lado com uma vida medíocre, uma vida afetivamente ferida, abusada.
O casamento não é muleta de ninguém. O casamento, claro que ele é construído com o tempo. Claro que você não sai acertando. Mas ele não serve para atender as tuas expectativas. Não serve para colocar você no centro ou não serve para Deus fazer um tipo de justiça com a tua vida. O casamento serve porque pessoas em todo mundo precisam compreender o tamanho da entrega que Cristo fez pela gente na prática do dia a dia. Porque não é fácil o casamento, a paternidade e a maternidade. Eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês 2h30 da manhã, porque as minhas filhas não conseguiram dormir mais cedo, tiveram uma dificuldadezinha no começo da noite. Tenho 2 bebês, uma de 3 meses e meio e outra de 1 ano e 8 meses. E por mais que eu tivesse coisas por fazer, eu não pude deixar minha esposa lidar com ela sozinha, que eu quis ajudar, porque senão seria muito difícil para minha esposa. Então o casamento não é muleta afetiva. O casamento não é muleta afetiva. O casamento mostra como a gente tem que entregar cada momento do presente, o agora, o teu agora. O casamento mostra para todas as pessoas que não são casadas, inclusive para os padres, como é o casamento com Cristo. Uma entrega serviçal e uma negação da sua própria vontade constantemente. Do seu cansaço, do seu dia, da sua saúde. Para isso que serve o casamento. Além do mais, nós temos um dilema. Não conheço muitas pessoas, nenhuma na verdade, que tenha sido casada e ao mesmo tempo tenha tido uma experiência da sétima morada. Então, de certa forma, o casamento é uma distração para a nossa vida espiritual. Os filhos é uma distração enorme para a nossa vida espiritual. É muito difícil manter uma vida disciplinada, espiritual, com casamento e com filhos. Muito difícil. Então, a, a tua vida de solteiro, tendo você feito ou não um voto celibatário, porque assim, votos, gente, são detalhes. O que é fazer um voto de castidade? É você prometer que você vai viver o teu batismo, porque se você não casa, você tem que viver a castidade da continência. Então, assim, o voto é outra muletinha. Assim, você pode ser solteiro e você, enquanto solteiro, já entregou a tua sexualidade para Cristo. Para ele fazer o que ele quiser. Inclusive, se ele quiser fazer com que você case, a sexualidade você entregou para ele. E aí, essa é a terceira dica de formação afetiva que eu queria que vocês anotassem. Sejam esposos e esposas de Cristo já no momento que vocês estão vivendo agora. Aproveitem o momento de solteiro, e se esse momento durar a vida toda, aproveitem isso a vida toda para você aumentar a sua intimidade com Deus. Na tua vida espiritual mesmo, tuas práticas de piedade mesmo. Aproveitem. E aí façam silêncio, façam orações meditativas. Inclusive, a oração meditativa é muito importante para você viver a tua afetividade, porque a afetividade tem que ser vivida no agora. Você tem que ter uma capacidade de ter sua mente no lugar. Em inglês tem um termo para isso, mindfulness. Ou seja, a tua mente preenchida pelo momento que você está agora e pelo ambiente, pelas pessoas que você está agora. Mindfulness. Você está com todo o teu ser no momento que você está agora. Isso é super importante para você viver a afetividade. Para você não ficar divagando, memória, imaginação. Então, faça uma meditação cristã, uma oração silenciosa, uma oração centrante, uma Lexio Divina. Lexio Divina é diferente. Lexio Divina é diferente de estudar a Bíblia. Lexio Divina você não faz com caneta na mão. Lexio Divina você não faz lendo nota de rodapé. Lexio Divina você não faz anotando coisas no cantinho da Bíblia. Lexio Divina é uma outra coisa. Façam Lexio Divina.
Leiam lentamente e passivamente a Bíblia. É sempre o mesmo trechinho, uma hora de começo e término. E tenham um bom diretor espiritual. Tenham um bom diretor espiritual. Isso ajuda muito na vida afetiva, muito no discernimento. Porque o diretor espiritual tem a função, e não é formador, é diretor espiritual. Tem a função de nos orientar com relação ao que o Espírito está soprando. Tá acabando meu tempo aqui? Eu tenho muito mais coisa legal para falar aqui. Eu vou falar o próximo item, que esse próximo item é importante. Ao mesmo tempo que a santidade é vivida no Kairos, e que o desejo de Deus é a santidade independentemente do estado de vida, também é verdade que as pessoas têm um melhor caminho pensado por Deus. Também é verdade que tem gente que não tem vocação para casar. Também é verdade que tem gente que não tem vocação para ser padre. Então Deus, de fato, por mais que a vocação universal é a santidade, você pode ver a santidade em qualquer estado de vida, e principalmente no estado de vida que você está agora, também é verdade que Deus te dá tem um caminho que ele pensou com carinho para você, né, que você pode aceitar, e é onde você pode viver todo o dom que você pode entregar. E daí é que eu fiz uma coisa bem prática, né? Como a gente está falando da formação afetiva, o que fazer se você acha que esse caminho você encontrou esse caminho com uma outra pessoa, que esse caminho é o matrimônio, né? Então, digamos o que fazer se você de repente encontra uma pessoa que você acha que pode ser aquela pessoa, né? Claro que isso não tem nada, não é um livro escrito. Eu sei que tem livros de pessoas que tentam sintetizar isso, né? Eu estou trazendo um pouquinho da minha própria experiência, né? Então tá, tem uma pessoa e meu sentimento começa a crescer por aquela pessoa, meus afetos começam a se desenvolver por aquela pessoa começa a tomar minha memória, começa a tomar minha imaginação. O que eu posso fazer? Primeiro, ter um diretor espiritual, um bom diretor espiritual, ajuda muito. Segundo, no primeiro instante, a primeira coisa que você tem para fazer é desconfiar desse teu sentimento. Desconfie se você não está supervalorizando essas coisas. Tá? E eu até falaria mais. Seja cético. Duvide que aquela pessoa seja certa e que aquele seja o caminho que Deus quer para você. Tá? No primeiro momento é isso. E daí o que você faz no segundo momento? Você para, espera e observa. Então, no segundo momento, no primeiro momento, desconfie. Reflita. Se as coisas ficarem na tua imaginação, nesse primeiro momento, e ficarem te consumindo, toda vez que vier um pensamento, use uma ejaculatória. Use um Jesus, eu confio em vós. Use uma ejaculatória para você ir ordenando a sua memória. Isso é importante porque, como o afeto pode ser formado pela memória, mas também pode influenciar a memória, é importante que você utilize essas memórias e essas imaginações que surgem efetivamente para você ter um gatilho para guiar a tua mente para Cristo. Por quê? Porque você pode efetivamente guiar sua mente para Cristo, usar isso para o que realmente interessa. Que toda a nossa vida a gente tem que estar direcionado a Jesus, a Cristo. Então, você pode usar esses momentos de memória e imaginação que ficam tomando a tua cabeça quando você está num processo afetivo muitas vezes desordenado, para você lembrar que você tem um Cristo que você tem que amar acima de tudo e que teu desejo, na verdade, é de Cristo. É de fazer a vontade de Deus. Então, desculpa. Então, use essa. Pô, veio aquela coisa na minha memória. Uma ejaculatória. Repita a ejaculatória 10 vezes se for necessário, até aquilo sair da tua memória. E prestando atenção na ejaculatória, né? Meu Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Pensa, repita isso 10 vezes até o pensamento sair da tua cabeça. Isso é útil, porque vai começar a ordenar teus pensamentos e ver se você está na realidade mesmo ou não. Assim. A segunda coisa que você tem que fazer é esperar e observar.
Se essa for a vontade de Deus para você, se aquela pessoa for a vontade de Deus para você, ele vai dar outros sinais. Né? Outros eventos irão acontecer, outras trocas de ternura irão acontecer, algumas coincidências estranhas irão acontecer. Mas essa espera tem que ser cética, tem que ser sempre olhando, opa, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou supervalorizando? Né? Você tem que estar convencido de que aquela pode não ser a vontade de Deus também para você. Então você tem que estar aberto às duas coisas. Isso não significa que você vai se fechar para aquela pessoa, vai evitar aquela pessoa. Não, nunca. Não significa isso. Significa permitir que a pessoa se aproxime. E se essa aproximação realmente der frutos evidentes nas duas pessoas, frutos de ternura, isso pode ser um sinal. Mas fique sempre cético, sempre duvidando que aquela coisa pode ser. Será que é realmente isso? Será que eu não estou exagerando, né? E nessa fase da espera, o diretor espiritual ajuda muito, porque ele realmente pode nos ajudar a discernir. Essa é a fase do discernimento. Discernir se aquilo é realmente, verdadeiramente a vontade de Deus para você. E se aí as coisas continuam acontecendo, os dois curtem estar juntos, as duas pessoas realmente veem que os afetos se direcionam exclusivamente para essas pessoas e as duas de uma mesma maneira, alguma coisa vai acontecer. Né? Ou o rapaz vai se declarar, ou você vê que o rapaz fica muito estabanado na frente da menina. Isso é um sinal. Se você é mulher, vê que o cara está muito estabanado na tua frente, que o cara não está sabendo o que falar, o que fazer, que se atrapalha, é, é um bom sinal de que talvez ele realmente queira alguma coisa com você. Mas é só um sinal. Seja cética. E a mesma coisa você, menino. Se você percebe que você tá fora de si na frente daquela pessoa, é um sinal de que você está apaixonado pelaquela pessoa. Então talvez você observe, veja se tem reciprocidade da moça é, é, e, e, e tente dar o próximo passo. Assim, converse com o teu formador, obviamente. Vocês têm todo um caminho que eu não conheço direito aí, que eu sei que vocês têm um passo a passo, né? Gente, enfim, queria falar só mais 3 minutinhos aqui e devo passar a atividade. Ou já passou meu tempo? Era 1h30, não sei. Vai. Era 1 hora. Eu já estou com 1h17 aqui no meu cronômetro, um pouco mais. Mas lembra que eu comentei sobre a questão da nossa energia corporal, da nossa energia, principalmente sexual? É muito importante a gente gastar essa nossa energia. Nos tempos passados, a gente tinha que gastar essa energia para conseguir comer. Hoje a gente vai no mercado, a gente compra alface e boi, a gente não colhe, a gente não mata, a gente não limpa mais a carne, tá tudo limpinho, o atum tá enlatado. São as colheitadeiras que colhem os feijão nos campos, a gente não tem mais muito aquele trabalho manual, não existe mais muito isso. Só que o trabalho manual é importante, né? É importante. Quando Jesus expulsou o homem e a mulher do paraíso, ele falou assim: com o suor da tua fronte comerás o pão. Com o suor, e não é suor do calor aí não é suor do calor de Cachoeira Paulista, não, porque é suor do trabalho, braço. A gente precisa gastar energia física. Gastar energia física, né? Para despender a nossa energia corporal. E isso não quer dizer que o nosso trabalho não seja cansativo, o nosso trabalho intelectual não seja cansativo, né? Nosso trabalho intelectual, a maioria de nós faz trabalho intelectual, algum tipo de trabalho intelectual, é cansativo, é exaustivo, mas ele não é, a gente não tem espaço nos nossos trabalhos mais intelectuais de dispêndio de energia física. Então, super importante gastar energia física, tá? Super importante. Então, prática de esporte, trabalhos manuais, por exemplo, marcenaria, carpintaria, enfim. E outro ponto importante é você ter espaço para ofertar a tua masculinidade e a tua feminilidade. Então, assim, a masculinidade está muito relacionada à proteção, antecipação das coisas,
a construção manual, a iniciativa, ao processo de conquista e competição. Então é importante a gente ter espaços na nossa vida, no nosso momento, em que a gente possa gastar energia física e expandir a nossa masculinidade de maneira ordenada. Né? E a mesma coisa a feminilidade, é importante. É importante que as mulheres sejam, de fato, tenham um espaço para expor, ou digo, para ofertar o seu feminino, principalmente com relação à maternidade, que é natural de todas as mulheres, mas não significa que a maternidade precisa ser dentro de casa. Você pode você pode ser geradora de vida de outras maneiras, né? Então, esse espaço para masculinidade e para feminilidade são importantes. Eu lembro que quando eu estava no segundo grau, as meninas, elas costumavam estilizar as próprias roupas. E não tinha a ver com deixar sensual, mas elas pegavam o uniforme e faziam alguma coisa diferente com o uniforme. Faz parte da feminilidade essas coisas, né? E a gente precisa ter espaço para isso nas nossas vidas. Para a gente viver a nossa masculinidade, a nossa feminilidade de maneira ordenada e para a gente gastar energia física. Então, a nossa atividade é a seguinte, se der tempo ainda, mas eu acho legal. Cara, eu queria falar mais coisas, mas enfim, vamos para a atividade. O objetivo de cada grupo é desenvolver, não é só dar ideia, é desenvolver 2 ideias de projetos, de coisas que podem fazer, podem ser realizadas, é desenvolver 2 ideias de projetos que a comunidade possa implementar para que as pessoas da comunidade gastem sua energia corporal e extrapolem a sua masculinidade e a sua feminilidade. Então discutam no grupo como o masculino pode se doar enquanto masculino, como o feminino pode se doar enquanto feminino, ou possam viver, nem que não seja doação, às vezes possam viver para si mesmos. Então, por exemplo, o cara pode ter um pedacinho lá da casa que ele tem um serrote, um prego, um martelo e uma madeira, e ele pode construir coisas com a mão dele, gastar aquela energia ali. É para ele, mas ele vai estar despendendo a masculinidade dele de alguma maneira. Então, e assim, mesma coisa as meninas. Pode ter, sei lá, um salãozinho de beleza onde elas se encontram ali e uma pode ajudar a outra a fazer alguma coisa. Não sei, eu não sou mulher, então vocês vão ter que... Desculpe se o exemplo foi idiota. Mas cada grupo procure desenvolver 2 ideias de projeto que a comunidade possa implementar para gastarem energia corporal. Ou para viverem a masculinidade ou a feminilidade. Tá? Procure cada grupo dar uma ideia que desenvolva a masculinidade e a feminilidade saudável ou que desenvolva uma energia corporal. Né? Pode ser até 3D, se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Mas assim, fiquem atentos ao tempo. Nos primeiros 10 minutos, escolham as ideias. E nos outros 10 minutos, desenvolvam a ideia, amadureçam a ideia. Deem ideias de como essa ideia possa sair do papel. Tá? E daí partilhem a ideia entre vocês. Eu queria estar aí com vocês, infelizmente eu não pude, falei demais, não sei se vai dar tempo de fazer essa atividade, se não for hoje, faça em outro momento. Ou então, quem estiver passando para vocês, cortem algum pedaço aí do que eu falei e deixem essa ideia de conversa, tá bom? Gente, foi um prazer. Desculpa se eu corri no finalzinho ali, mas eu achei que eu falei as coisas que eu deveria falar. Eu acho que Deus foi bem... com a graça de Deus e também da oração das pessoas que estavam rezando por mim, eu pude trazer algo do que eu conheço disso. E tomara que vocês tenham gostado e não tenham dormido. Tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa eu estou sempre presente aí, se vocês precisarem entrar em contato, tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer. A Darlene tem meu contato, então podem entrar em contato com ela, falar, eu estou aqui para ajudar o máximo que eu puder, tá bom?
Um abraço para vocês. Até mais.